Olá, meus queridos irmãos, vamos para mais um estudo da Palavra do Senhor, um modelo de conduta. Vamos ver o que Paulo nos mostra dentro da Bíblia, como devemos seguir esse modelo de conduta. Dá um joinha, dá um like, compartilha no canal, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia. Grande Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia, pelo ar que o Senhor nos deu, que nós respiramos, e também o maná que o Senhor derrama sobre as nossas casas. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, Senhor. E que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, abrindo nossa mente e nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Modelo de conduta. Queridos, todos nós, em algum momento, encontraremos pessoas que admiramos, tá? E queremos imitar. Para as crianças, é especialmente importante que elas tenham bons modelos, tá? Nos primeiros anos de vida dela. Geralmente, esses modelos, né, ideias, são também dos pais, né? Ou seja, do pai e da mãe, né? À medida que crescem, elas talvez encontrem, né, outros modelos na carreira que escolheu, né? Ou em alguma coisa que leram também. Mas elas também podem aprender com personagens bíblicos, tá? Que lidaram com desafios e compará-los com suas próprias experiências também de vida. Infelizmente, a mídia está repleta de maus exemplos. Infelizmente. Os leitores da Epístola de Paulo, em Filipos, embora não lidasse com a internet, que nem nós temos hoje, né? Eles enfrentaram desafios semelhantes em seus contextos também. O fato é que o mundo em que Paulo vivia era muito corrupto. E hoje? A história se repete, queridos. Além de ser muito corrupto, né, em que Paulo vivia, era imoral, também maligno, que nem é hoje, tá? Com o nosso mundo hoje. Não mudou nada. Aliás, ficou pior. Cresceu mais populações, encheu mais a terra, e a violência também encheu, a maldade, a corrupção, tudo. Tudo isso cresce rapidamente. O mal sempre existiu, meu irmão. Enquanto a quantidade, e vai continuar existindo, essa quantidade grande, até o fim. Agora, a questão é como reagimos a isso tudo. Viver no mundo e não ser desse mundo. Como reagir assim? Viver no mundo desse jeito e não permanecer nele. Tá? Não ser desse mundo. Meus queridos, o nosso foco, na verdade, tem que ser o céu. Tem que ser a volta de Jesus. Esse é o nosso foco. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 até o 19, nós vamos ver. Presta bem atenção nessa lição de Paulo aqui, o exemplo que Paulo está dando. Ele fala: irmão, sedes imitadores meus, e observeis os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andaram entre nós, dos quais, né, repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
Versículo 19. O destino deles é a perdição, Paulo diz. E é a perdição, os deuses deles é o ventre. Olha só, e a glória deles está nas suas infâmias, visto que só se preocupam com as coisas terrestres, com as coisas da terra, com o mundo, com as coisas terrenas. Meus irmãos, queridos, aqui Paulo fala que poucos, ousam falar. O que Paulo falou aqui, poucas pessoas ousam falar. Poucas. Ousam falar o que Paulo falou aqui. Você teria coragem de falar isso? Seja um imitador meu? Você teria coragem de falar isso para sua família, para seus amigos, para seus vizinhos, seus colegas, no trabalho, na igreja? Sejam imitadores meus. Já olhou o que você anda fazendo? Queridos, o que Paulo falou aqui, poucos pode falar. Irmãos, sejam meus imitadores, ele disse. Paulo tinha uma plena certeza, que ele vivia uma vida centralizada em Jesus Cristo. Por isso que ele falou, sejam imitadores meus. Paulo estava convicto que ele ia herdar o céu, que ele ia ter uma vida eterna, que ele ia conviver com Jesus para sempre. Paulo nos dá exemplo dentro da Bíblia, mostrando nas lições dele que nós devemos se preocupar com aquilo que nossos olhos interessa para nossos olhos, não o que não presta. Tá vindo aí o carnaval, a vida carnal aí do povo. Nós devemos nos preocupar com as coisas que dão frutos para nós. Frutos bons. Ele, Paulo, teve a ousadia de falar, sejam meus imitadores. Você teria essa ousadia? Será que eu teria, meu irmão? Mas Paulo é um herói, essa que é a verdade. É um exemplo para ser imitado, viu? Assim como Jesus também. Assim como João Batista. A ser imitado. Paulo é um herói, um exemplo para ser imitado, assim como Jesus, João Batista, Daniel, José, Moisés, Josué, esses nós temos que imitar. Paulo fala no texto que naquele tempo existia pessoas apóstolas dentro da igreja. Você leu no texto aí o que ele fala. Lobos vestidos de ovelha, ou seja, eram inimigos de Deus, mas estavam na igreja. E hoje? Você teria coragem de dizer, sejam meus imitadores? Queridos, o apóstolo fala que tinha muitas ovelhas, inimigos de Deus, que estavam na igreja. Agora, hoje, tem muito mais do que na época de Paulo. Que nem eu falei, se multiplicou as pessoas. É muitas. Hoje tem muito mais. Paulo fala que o destino deles é a perdição que nós lemos aí, na Bíblia. Amados, mas graças a Deus, viu? Pela reforma da saúde. Aleluia. Que Deus nos deixou, porque ela filtra os que são de Deus. Porque
ela não faz do ventre o seu próprio Deus. Que nem Paulo falou aí. Os que seguem a reforma da saúde não têm, um prato assim preferido de comer. Isso ou aquilo que deve comer, que ele acha que deve comer. Eles comem aquilo que Deus deseja que comam. Tá? E fazer a vontade daquele que me enviou. Disse Jesus Cristo. Sabe o que Jesus disse? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Foi isso que Jesus disse. Mas, amados, os conselhos que Paulo fala aqui são preciosos para mim e para você. Nós queremos ir para o céu. Veja que Paulo não chama, aí quando você lê o texto, que nós lemos, pode ler de novo, Paulo não chama, os apóstolos de seu inimigo. Não. E sim, ele fala que é inimigo da cruz, de Cristo. Paulo fala desses devemos nos afastar, Paulo fala aí. Paulo cita ali os romanos em Roma, quando você vai no livro de Romanos, dos que não servem a Cristo. Mas Paulo fala que muitos, o que seguia, também lá existe cristão de verdade. Amados, embora Jesus seja o nosso único padrão perfeito, existem outros que nós podemos imitar. Tá? Moisés era um homem manso. Você pode imitar a mansidão de Moisés. Tá? Jó, um homem muito paciente. Daniel, com sua pureza. João Batista, em sua vida, sem luxo, sem ganância, sem avareza. José, na sua fidelidade com Deus. Bonito, né? Com Josué aprendemos que qualquer pecado é pecar contra Deus. Viver no pecado é uma decisão de cada um. Sabia? Uma vez o pecado, na sua vida é porque é um ato voluntário da alma, um ato voluntário teu. Agora, Paulo era outro modelo, e você deve imitar esse modelo de Paulo. Tá? O ato voluntário da alma de pecar também é um ato voluntário da alma de não pecar. E você, que tipo de modelo você tem? Eu te pergunto, meu irmão. Qual é o tipo de modelo? Porque Paulo tinha um tipo de modelo. Esses aqui que eu citei o nome aqui tem um tipo de modelo. Qual é o teu tipo de modelo? Qual tipo de modelo tem sido, na sua vida aos outros, meus amados irmãos? O que as pessoas estão vendo na sua vida? Na sua conduta? Que possa imitar? Hein? Você poderia dizer para os seus amigos ou as seus familiares ser imitadores seu? O que você acha? Que Deus, meu irmão, dê para nós essa ousadia cristã de imitar a Jesus Cristo, viu? E viver uma vida submissa a Jesus Cristo. Aleluia. Meu irmão, que lição de Paulo, hein? Que lição de Paulo você pode ver aí, Filipenses capítulo 3, 17 a 19. Verso 19, ele fala assim:
e o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é o mundo. E a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Os inimigos da cruz de Cristo. Essa que é a verdade. Modelos de conduta. Podemos ficar falando isso aqui pro resto da vida. Né, meu irmão? Né, minha irmã? Que Deus nos ajude, né? Que nem eu disse, né? Que dê ousadia para nós também para dizer o que Paulo disse. E viver uma vida cristã e submissa a Jesus Cristo. Próximo estudo. Permaneçam firmes no Senhor. Paulo vai dizer como que é. Tá bom? É o próximo estudo. Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você. Dá um joinha, dá um like, se inscreve no canal, hein? Vamos lá. Com a graça do nosso Senhor. Tchau, pessoal. Até o próximo estudo.